Vamos falar de como é a relação entre os poetas e as musas. Os poetas têm sua capacidade, as musas têm a capacidade delas. Os poetas escolhem, dentre a capacidade das musas, aquilo que eles querem que elas digam. Quais são as capacidades das musas? As musas veem o que aconteceu, veem o que acontece e o que vai acontecer. As musas estão presentes sempre. Elas estiveram presentes quanto à Guerra de Troia em todos os momentos. No canto 2, em que há o catálogo das naus, e o poeta invoca as musas para que elas digam, né, quais eram as naus, quantas, qual era o nome dos comandantes delas. As musas estavam lá e viram. E sabem o nome de cada combatente. Os homens, os poetas, eles ouvem, eles não estavam lá, eles ouvem aquilo que o rumor, eles ouvem o dizer de quem estava lá. Isso é uma diferença fundamental. A visão das musas, à medida em que é onipresente, à medida que é total, porque elas são onipresentes, elas não estão sujeitas à efemeridade, à mudança das coisas. Elas retêm no olhar tudo aquilo que acontece. Aquilo que acontece é presente para as musas, porque quando elas cantam, se presentifica para os homens. Cada momento da Guerra de Troia é presente para as musas, porque elas retêm aquilo no olhar. Aquilo não é um acontecimento passageiro para ela. Para nós é um acontecimento passageiro. Para nós que ouvimos, ou para nós que lutamos na Guerra de Troia, cada acontecimento é passageiro. Para as musas não. Cada acontecimento tem uma duração além do tempo. O olhar delas é o olhar intelectivo, né? Não é o olhar dos sentidos. Os homens que não puderam ver, porque não estavam presentes, nem no passado, nem no futuro, eles ouvem as musas e quando eles ouvem, os acontecimentos se presentificam para eles. Os acontecimentos nessa presentificação do canto das musas para os homens, eles são retirados do fluxo temporal. Eles são presentificados. O passado, o presente e o futuro são presentificados para o homem que escuta o poema. Há um transcender do tempo, da efemeridade, né? Há uma permanência da presença que diz respeito à capacidade das musas de presentificar, né? As musas, elas não têm a limitação do poeta de cantar a partir dos seus órgãos, né? A partir da sua boca, da sua língua,
a partir do seu peito, né, o seu coração, que pode cantar muitas coisas. O poeta podia cantar a Ilíada e a Odisseia inteiras, mas ele não pode cantar tudo. Tem algumas informações que ele não é capaz de dizer, como o nome de cada combatente, dos aqueus, dos troianos. O poeta, quando está cantando, ele fala pro público, para os seus ouvintes, que as musas sabem quem são cada um dos homens que participaram, que eles são lembrados. Apesar dele mesmo, o poeta, sabendo das suas limitações, ele opta por não falar o nome de cada um. Ele opta por falar o nome das naus e dos comandantes das naus. As musas não têm as limitações físicas do poeta, né? Então, por não ter essas limitações, elas conseguem uma exatidão que os poetas não conseguem. Elas conseguem definir quem começou um conflito, quem foi o primeiro a ter fogo nas naus dos aqueus. Ela consegue discernir o nome dos combatentes. Exatidão é essa que o poeta não consegue ter, né? Vou ler alguns trechos da Ilíada, conforme eles foram citados aqui pelo professor Jacinto, para nós exemplificarmos isso que eu falei. Aqui do canto 2, quando ele invoca as musas para fazer o catálogo das naus. Dizei agora a mim, musas que a olímpica morada tendes, pois vós sois deuses, presentes estais e tudo sabeis, enquanto nós a fama apenas ouvimos, nada sabemos. Quem os chefes dos Dânaos e seus condutores eram. O poeta ele está nessa oposição, pois vós, enquanto nós, ele está determinando as pessoas no enunciado. Quem são os nós no enunciado? São o poeta e os heróis. E quem são vós no enunciado? São as musas, né? As deusas. Agora, na enunciação, para aqueles que escutam o poeta, o nós é o poeta e o ouvinte. E vós, né, são as deusas mesmo. Então aqui ele está fazendo essa diferença na capacidade. As musas são aquelas que são sempre presentes, e os homens, nós, somos aqueles que ouvimos a fama. E fama, kleos, a palavra grega kleos, glória, ela é o que faz o herói. O herói não é nada sem a fama, né? Aqui, ainda no canto 2.
A multidão eu próprio não diria nem nomearia, nem se 10 línguas e 10 bocas eu tivesse. Voz infrangível e bronze o peito em mim houvesse. Se as Olimpíades musas de Zeus, portador da égide de filhas, não lembrassem quantos a Troia foram. Se as musas não lembrassem da multidão, eu próprio não conseguiria nomeá-la. Então, a multidão ela só pode ser nomeada pelas musas, porque eu não conseguiria. Nem que eu tivesse a capacidade multiplicada por 10. E olha aqui como o poeta está falando de si como eu e falando da própria capacidade. Na negativa. A multidão eu próprio não diria nem nomearia. Duas negativas. Nem se 10 línguas e 10 bocas eu tivesse. Ele se define pela negativa, pela falta daquilo que as musas têm. As musas não têm essa falta que eles têm, né? Aqui do canto 11. Dizei agora a mim, musas, que a olímpica morada tendes, quem primeiro contra Agamenon foi, dentre os próprios troianos ou ilustres aliados, no momento em que os troianos avançaram sobre os aqueus, né, e contra Agamenon. Então esse trecho mostra a capacidade das musas, né, de detalharem tanto a multidão, como a gente falou antes, como também definirem quem foi o primeiro que atacou Agamenon. Ela sabe o nome do primeiro. Aqui do canto segundo novamente. Segundo canto eu já falei. Então a gente está vendo que a relação do poeta com as musas não é de submissão. O poeta tem a capacidade dele. E ele solicita, ele ordena das musas, dentro da capacidade das musas, que elas falem aquilo que o poeta consegue falar, aquilo que o poeta consegue retransmitir, né? As musas têm uma capacidade incalculável de saber o que acontece em comparação com a capacidade dos homens. E o poeta não pede que as musas falem todos os homens que combatem, ele pede que ela fale o nome das naus e dos combatentes. Ele pede delas, das musas, aquilo que ele consegue falar, dentro da capacidade dele humana, né? A relação entre o poeta e as musas é de cooperação. Tá bom? Então, ficamos por aqui.